Olá, mamães, tudo bem com vocês? Cá estamos nós, mais uma semana. Hoje eu vim aqui pra gente falar sobre o 10º mês do bebê, tá? Ah, eu também vou falar nesse vídeo de hoje sobre os andadores, né? Que é uma coisa que nessa fase a gente veio a se perguntar se isso era legal ou não, então eu trago algumas coisas aqui que eu descobri também, tá? Se você não me segue aqui no canal, me segue aqui no canal, me segue lá no Insta, @Terra da Rainha Oficial. Eu também sou professora de inglês, para quem não sabe, e eu tô compartilhando aí desde que eu fui mãe, né? Eu me apaixonei por essa função, então eu venho trazendo aí para as mamães, para as minhas amigas que me perguntam bastante, eu venho trazendo o desenvolvimento dos bebês nesses primeiros anos, nesses primeiros meses aí, nesses primeiros anos de vida, tá? A Beatriz, a minha filha, ela está com 11 meses e depois de amanhã ela vai fazer um aninho, então ela tá com 11 meses e 29 dias. Depois de amanhã, dia 3, ela faz um aninho. Então, no vídeo da semana que vem, no próximo vídeo, a gente vai fazer sobre 11 meses e sucessivamente de um aninho, né? Eu vou mostrar para vocês, então, tudo sobre essa fase aí que a gente tem vivido. Se você quiser comentar alguma coisa, já coloca aqui nos comentários, certo? Mas fica comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta. Então, aos 10 meses, o desenvolvimento motor dos bebês, ele está bem mais adiantado. Eles já fazem o movimento com a pinça, sabe? Eles com os dedinhos. Então, aquele movimento de fazer assim, sabe? De pegar as coisas e colocar na boca, eles já fazem. Então, eles usam as duas mãozinhas para segurar tudo e também para comer. Tá? Eles seguram um biscoito, eles seguram um pedacinho de fruta, inclusive eles já vão poder começar a comer sozinhos, tá? Então o raciocínio, ele tá em pleno desenvolvimento nessa fase. Eles demonstram muita alegria quando eles veem os pais, eles já reconhecem as pessoas que ficam mais perto, que cuidam deles, né? As pessoas de casa, eles ficam felizes quando as pessoas chegam em casa, tá? Eles também, como eu falei no vídeo anterior, né? Eles também copiam e tentam reproduzir gestos e palavras, sílabas, por exemplo, coisas que os pais mais fazem, né? E eles mostram também o que eles querem e também o que eles não querem. Eles apontam com o dedo, tá? Eles procuram buscar algum brinquedo que por acaso caiu debaixo da mesa ou de outro móvel, né? Então eles vão atrás daquele brinquedo, eles já percebem aquele brinquedo, certo? Eles falam mais sílabas, eles emitem gritos de alegria, gente, é uma gracinha. Eles, na hora, assim, eles querem muito falar, e você meio que, até inclusive a Beatriz faz isso, sabe? Ela vai fazendo gritinhos e fazendo sílabas, e até parece que ela tá conversando, porque ela faz expressões faciais. Então é muito legal. Apreciem essa fase. O engatinhar, né, ele já tá bem mais firme, então eles vão se agarrar nos móveis, eles se agarram no sofá, eles já se levantam sozinhos, né, eles engatinham, inclusive, já se esticando, né, inclusive a Beatriz, ela faz isso desde muito tempo, ela já engatinha e ela já tá quase andando. Bia. E é muito legal, assim, porque ela tenta se equilibrar, ela tenta soltar as duas mãos. É muito legal. Inclusive, quando ela vê um objeto longe, é interessante a percepção que eles têm, porque quando ela percebe que ela tem que ir até algo longe, então ela se solta, ela vai pro chão e vai engatinhando, sabe? Mas esse tentar deles andar é muito maravilhoso. E eles gostam também, né, dos brinquedos, eles já demonstram também a predileção por alguns, com muitas cores, com muitos sons, texturas diferentes, né? Por exemplo, o brinquedo de borracha, que sirva também como, de repente, um mordedor, tá? Para coçar a gengiva nessa fase. Ou então um brinquedinho de plástico, brinquedos com músicas, com campainhas, com tudo que tem barulho. Tudo que chamar atenção nessa fase é muito bom,
tá? É muito, e é isso que eles querem, quanto mais melhor. E nessa idade do bebê, os pais ou as pessoas que cuidam, né, eles devem ter muita compreensão, muita paciência, gente, porque a criança, ela já quer e ela precisa aprender a comer sozinha. Eu vejo que muitos pais, às vezes, negligenciam isso, sabe? Ela precisa comer saudável. Às vezes, eu não vou julgar nenhuma mãe, né? Mas assim, ele não come, então eu vou dar o que ele come. Mas isso tá errado, né? Então, assim, ele precisa comer sozinho e não tem problema. E ele precisa comer coisas saudáveis. E não tem problema, né? O que eu ia falar é que não tem problema você deixar ele comer sozinho, porque nessa fase ele já sabe dosar o quanto ele pode comer, o quanto ele consegue, tá? Então ele não vai, não é assim uma coisa do jeito que era quando ele era recém-nascido, por exemplo. Tudo é um aprendizado. É claro que o bebê vai fazer muita bagunça, vai derramar, vai se lambuzar, mas essa desordem, ela faz parte do desenvolvimento do bebezinho, em muitos sentidos, em vários sentidos. Então é muito importante passar por essa fase da bagunça, né, na hora de comer. Os pais ou as pessoas que cuidam da criança, eles devem apenas atender para que o bebê esteja seguro, né, num local limpo, onde ele possa colocar a boca, ou se ele colocar a boca, que esse local esteja limpo. Motivar com palavras positivas e jamais ralhar, jamais brigar, jamais gritar, se derramar tudo, derramar alguma coisa, né? Sempre dizer, que bom, você colocou o papá direitinho na boca, né? Você acertou, sei lá, coisas assim que motivem, que incentivem ele a fazer esta atividade. Se derramou um pouquinho, né? Não tem problema, ou então viva, parabéns, você acertou. E através do desenvolvimento motor, eles já conseguem segurar duas coisas com as mãos, né? Cuidar para não dar pedaços muito grandes de frutas ou de alimentos, por exemplo, né? Por exemplo, maçã, pera. Então, dá uma coisinha pequena, não tão pequena, para que, mas assim, no tamanho que a criança possa pegar com a mão e ter a independência de colocar na boca e experimentar, né? Tomar cuidado, né? Porque senão a criança pode colocar todas de uma vez só na boca, isso também é meio perigoso, e se afogar, tá? Embora ela já consiga segurar com as duas mãos os objetos grandes ou a comida, né, um pedaço maior. Mas, na verdade, com o tempo, o próprio bebê, ele já vai saber medir o quanto ele consegue comer, né, como eu já tinha falado. E os incentivos nessa fase, gente, são de máxima importância, porque os bebês, eles já compreendem e prestam atenção. Eles já entendem certas ordens. Por exemplo, vem aqui, vai buscar a bola. Eles já sabem dar tchau, dar tchau pro papai, por exemplo, né? Eles já sabem, a Beatriz, por exemplo, já sabe que ela se chama Beatriz, porque cada vez que eu falo Beatriz, ela olha para ela. Inclusive, ela já identifica o tom de voz que eu falo com ela. Se eu uso esse tom de voz para falar com outra criança, ela olha achando que eu tô falando com ela. Então, assim, eles entendem muito. Eles, inclusive, já entendem o não, né? Os pequenos limites vão se estabelecendo e isso faz com que se desenvolva mais, né? A segurança dele, formando uma personalidade bem sadia, com uma autoconfiança em dia, tá? E na verdade, eles entendem muito, mas muito mais do que a gente imagina. Então, vamos tomar cuidado, né? Eu sempre falo, né, para as meninas, para os pais, a gente tem que acabar educando nós mesmos antes da gente tentar educar uma criança. E recompensar o bebê com entusiasmo e carinho pelo comportamento positivo, né? Pelos comportamentos positivos. Isso vai fazer com que o desenvolvimento dele ocorra de uma forma positiva nas outras etapas da vida também. Tá? Não só nessa, em várias outras etapas da vida. Esse reforço positivo vai ajudar. Inclusive, eu, como professora, posso garantir isso, que alunos que têm motivação positiva, palavras positivas de incentivo, eles têm mais capacidade, eles não escutam quando as pessoas falam que aquilo não dá certo, eles têm mais confiança, ou seja, autoestima, né? E o peso do bebê esperado aos 10 meses varia, né? Nos meninos entre 8 a 10 quilos e nas meninas vai ficar aí entre 7 a 9,5. Sempre muda, eu sempre falo isso, né? Sempre pode ser que altere isso de acordo com a genética dos pais.
Questão ali da altura, nos meninos fica a 70, entre mais ou menos 71 centímetros a 76, e nas meninas entre 70 centímetros a 74. Nessa fase da Bia, de 10 meses, ela já estava com 70 centímetros, tá? Sendo que o ganho de peso, nessa fase, aos 10 meses, é de aproximadamente 400 gramas, só que não é assim por semana, né? Eles vão ganhando bem mais devagar. Eu lembro que quando a Beatriz era recém-nascida, ganhava assim, ela ganhava muitas, sei lá, era tipo absurdo, assim, ela crescia bem rápido cada vez que a gente ia na pediatra, sabe? E depois ela foi parando de crescer tanto, mas é que na verdade isso é normal. Quando eles são recém-nascidos, eles crescem muito rápido. E depois eles continuam crescendo, mas não com tanta intensidade. Eles vão crescendo daí ao longo, né, do tempo. Quanto ao sono, é esperado que nessa fase dos 10 meses já esteja mais tranquilo, tá? Já que o bebê já tem segurança, autonomia para dormir sozinho. Embora algumas noites pode acontecer que o bebê acorde agitado, devido ao desconforto, né, causado principalmente pelos dentinhos, ou porque ele tá com frio, ou porque ele tá, né? Às vezes eu fico imaginando, nossa, como que é ser um bebê, né? Ou ele tá com frio, ou ele pode ser que esteja com cãibra, sei lá, ou ele tá com medo do escuro, ou ele tá com saudade de você, né? Às vezes ele tá com, sei lá, às vezes ele pode até estar com uma dor de cabeça e você acha que ele tá reinando porque ele não quer dormir e ele com uma dor de cabeça e não pode te falar isso, né? Então é meio complicado. E no caso da Bia, por exemplo, ela acordava várias vezes na noite, várias vezes, né? Mas isso depende também de criança para criança, tá? Isso, assim, é meio polêmico esse tema do sono, depende de criança para criança. E como eu já expliquei nos vídeos anteriores, né, a massagem nas gengivas, elas devem continuar com o chazinho de camomila. Você coloca embebido, né, num pedacinho de gaze, ou de repente num algodãozinho, ou até mesmo você pode fazer com o seu dedo, sabe? Passa um pouquinho, coloca o dedo no chá de camomila e daí faz uma massaginha na gengiva, tá? Ou com o dedo, ou como eu falei, com um gás umedecido ou um algodão umedecido. E isso alivia bastante. O bebê, ele deve dormir aproximadamente 11 horas por noite e fazer pelo menos 2 sonequinhas durante o dia. Então, essa é a média aí, né? De um bebê saudável, de dormir aproximadamente 11 horas à noite e 2 sonequinhas durante o dia. Se ele tira uma sonequinha, se ele de repente tira 2 sonequinhas durante o dia, talvez ele possa dormir um pouco menos à noite, né? Aí também vai da rotina que você estabeleceu. A Bea, por exemplo, ela sempre tem 3 sonequinhas durante a noite, o dia. Então, de manhã, logo depois do almoço, e um pouquinho, assim, lá pelas 4, 5 horas, ela tira outra sonequinha. Ela acorda durante a noite para mamar, porque ela ainda mama bastante, e de madrugada ela mama bastante, inclusive, nos 2 seios. E assim, ela é uma criança feliz, saudável. E existem também, né, os bebês mais agitados, que acordam muitas vezes durante a noite. Muitas mesmo. Já vi casos, assim, de bebê acordando mais de 13 vezes, sabe? Eu já vi casos de bebê na verdade, fazendo soneca só, né? Porque um bebê que acorda 13 vezes durante a noite não dormiu a noite, ó. Fez pequenas sonecas só, né? Então, eles dormem menos, né? Esses bebês mais agitados. E também, há também os bebês que dormem demais, né? E o que a gente pode fazer nesse caso? Nós pais, né? Então, eu dei uma procurada aqui em algumas dicas, inclusive, para quando a Bea começou a acordar, porque quando ela era mais novinha, ela não acordava durante a noite, ela dormia super bem. Depois que ela começou a ficar maiorzinha, ela precisou do peito, né? Ela quer mamar durante a madrugada e ela mama muito bem. E eu pesquisei aqui algumas dicas, né? Alguma saída aí pra gente ter para eles ficarem um pouquinho mais calmos, pra gente ajudar eles nesse aspecto. Então, o primeiro é verificar se o bebê não tá com muita roupa, se ele não tá com muito calor, né? Ou muita coberta, tirar algumas peças caso esteja quente demais, né? Ou também dá uma verificada se o bebê não tá com frio, né? Nesse caso, você vai colocar uma mantinha, uma cobertinha, deixar sempre tudo muito aconchegante, tudo o bercinho muito fofinho, limpinho, organizado, tá?
Uma outra dica aí é colocar o bebê para dormir quando ele realmente estiver com muito sono. Isso ajuda muito. Isso, na verdade, é uma dica para fazer essa dica é fazer com que o seu bebezinho faça muita atividade durante o dia. Então, se você é uma mãe, por exemplo, como eu adoro estar estimulando a Beatriz. Então, toda hora ela tá cantando, ela tá dançando, ela tá correndo. Toda vez que eu consigo sair com ela, eu saio. E isso faz ela ter bastante. Ela volta com muito sono. E fica bem mais fácil de eu colocar ela para dormir quando ela tá cansada, quando valeu a pena. Tá? Então, isso é muito importante, essa rotina, essas atividades que estimulam o seu bebezinho, né? Faz parte da rotina do sono, né? Respeitar uma rotina, essa é uma outra dica, né? Inclusive, eu falo sobre essas opções aí na aula, nos vídeos anteriores, né? Respeitar a rotina, estabelecer uma rotina da forma como você prefere, com massagens, músicas, né? Historinhas, canções que você canta, que você toca, enfim. Outra dica é permitir que aproveite ao máximo as atividades do dia, né? Como eu falei, passeio, sai para tomar sol, fazer brincadeira interessante, para que o sono aconteça de forma adequada. Seu filho não vai dormir cansado se você não faz nada com ele, se você não estimula ele, tá? E uma outra é verificar se a saúde do seu bebezinho está em ordem, está em dia. Isso é uma coisa bem importante, que às vezes a gente acaba. É uma coisa óbvia que talvez possa até passar batido, né? Às vezes a gente pensa, ele não dorme, ele não dorme. Às vezes é uma coisa que ele tá tendo de saúde mesmo. Os brinquedos indicados para as crianças nessa fase, nesses 10 meses, com certeza são os bloquinhos de montar, tá? Objetos de encaixar, coisas assim, por exemplo, formas que você encaixa, ou tipo assim, que nem essa casinha, né? Aqui tem tipo as formas, o triangle, né? Eu sempre falo pra Bia, o red triangle, blue circle, enfim. E tem cores, né? Então, coisas que façam eles pensarem. É muito interessante. Brinquedos assim, brinquedos que façam barulho, que estimulem o pensamento, a criatividade. Instrumentos musicais também, né? Por exemplo, bolas, você pode usar também. Se você toca algum instrumento, toca junto com seu filho. A Beatriz adora quando eu toco o violão perto dela, tá? Uma outra coisa, caixas de papelão, que eu já falei no vídeo anterior, ou de plástico, né? Que a criança, o bebê, ele coloca e tira vários objetos. Eles colocam um livrinho, os livrinhos coloridos, eles colocam os brinquedos. Inclusive, às vezes, eles entram dentro da caixa, né? Brincar com caixa de papelão é muito legal, eles adoram. E quanto mais barulho, mais cheio de coisa for os objetos, os brinquedos, melhor. Os pais, eles devem conversar muito com a criança, eles devem contar histórias curtas, animadas, com gestos, com, de repente, um fundo ali, uma moral da história, né? Fazendo careta, mudando o tom de voz, como se você estivesse atuando mesmo, sabe? Cantar, incentivando a curiosidade e a fala. E também a criatividade, né? Nunca fazer nada pelo seu filho, nunca falar algo sem mesmo ele responder, sabe? Às vezes os pais falam pelos filhos, isso é péssimo, sabe? Então, sempre tentar conversar, explicar. Isso é uma coisa que eu tenho adquirido muito na minha rotina. Eu explico tudo para Beatriz. Tudo que a gente vai fazer, tudo que ela pode fazer, tudo que ela não pode, tudo que acontece, eu tô tentando, assim, eu tenho desenvolvido cada vez mais esse hábito de explicar para ela as coisas que estão acontecendo. E isso faz, querendo ou não, gente, acreditem, faz com que ela fique mais tranquila, faz com que ela fique, parece até que ela entende. E talvez ela entenda mesmo, né? A gente que acha que não. Nessa idade, a criança ela vai procurar por todos os lugares e por todos os objetos. Desde aqueles que estão na gaveta, aqueles que estão dentro da caixa, em balde, dentro da prateleira, dentro do armário. Tudo é um atrativo para o bebê, tá? Que ele já se prepara, na verdade, para andar. E a curiosidade aumenta cada vez mais. Geralmente, aonde ele não pode ir, aonde ele quer ir.
E assim, os pais eles devem guardar ou colocar em lugar seguro aquilo que o bebê não pode pegar, né? Vidro, louça, perfume, sei lá, item de limpeza, né? Pelo amor de Deus, remédio, vasos de flores, enfeites de mesa, bibelô, sabe? Coisas assim que você não quer que ele mexa. Ao invés de você esperar para ele, para ver ele mexer, quebrar e você brigar com ele, pegue e já evite isso, né? Prepare a casa para o seu filho, tá? Porque esses objetos, eles são perigosos para a criança. E eles podem quebrar, eles podem se cortar, tá? Então é só deixar ao alcance da criança aquilo que ela pode pegar. Só deixar ao alcance da criança aquilo que ela pode pegar. Você também pode colocar protetores, né, nas portas, nos armários, sei lá, fechar as cristaleira, quem tem cristaleira, ou então aquelas prateleiras altas, né, armários. Porque isso, assim, você vai precisar fazer isso, porque o bebê, ele vai por toda a parte que ele for, por todo lugar que ele estiver andando, ele vai abrindo, ele vai tirando, ele vai mexendo, ele vai colocando a mão, ele vai tirando tudo, ele vai fazendo o que ele quer, entende? Ele vai conhecer, ele vai explorando, e tá certo ele, né? Tá certo o nosso bebezinho. É a gente que acha que ele tem que ficar quieto, parado, não pode fazer nada. E é muito engraçado, né? Então eles vão abrir o que eles virem pela frente. E assim, não se admire se você encontrar o seu bebezinho sentado dentro de uma gaveta grande, por exemplo, tá? Isso acontece, isso a Beatriz faz, sabe? Ela já fez. Inclusive, eu achei até um pouco perigoso do jeito que tava a gaveta. Eu acabei mudando um pouco, mas ela entra dentro da gaveta, ela fica brincando dentro da gaveta, ela coloca tudo dentro da gaveta, ela tira tudo dentro da gaveta, e é assim essa função. E o fato do bebê explorar tudo nessa fase é muito importante, porque o sentar no chão e procurar levantar, né, agarrando, por exemplo, nos móveis, nas cadeiras, no sofá, isso possibilita o fortalecimento dos músculos das perninhas e braços. Isso é muito importante, porque vai preparar os bebês para o andar, né, corretamente, de uma forma equilibrada. Então, lembrar sempre de colocar no bebê aquelas meias antiderrapantes. Por exemplo, com uma sola fina de borracha, sabe? Para auxiliar no andar. No verão, você até pode deixar o seu bebezinho descalço, né? No assoalho limpo. E é bem legal, porque se eles vão engatinhando, até tem joelheiras, né? Eu até fiz umas, improvisei umas para Beatriz, porque se eles tentam engatinhar e deslizam, isso também desmotiva, sabe? Pode parecer que não, mas sim. Então, eles tendo capacidade, né? Eles tendo ali o pezinho firme com as borrachinhas, né? De repente, as joelheiras, né? Vai fazer com que eles fiquem mais seguros para fazer isso. E, consequentemente, eles vão atingir o objetivo desse exercício, né? E a maioria dos bebês, eles se afeiçoam com algum objeto ou bichinho de pelúcia, é uma graça. Ou um cobertor, tá? Ou a chupeta, ou uma naninha. E os pais, eles não devem reprimir esse comportamento, porque isso ajuda os bebês nos conflitos emocionais. Relaxamento e segurança. E a psicomotricidade, a audição, a visão tem um grande avanço nessa fase. Nessa fase, assim, é um salto nesses sentidos. Aos 10 meses, como nos demais meses, né? É ainda bem cansativa a rotina, tá? Com uma criança, principalmente para mãe que amamenta. Mas tudo isso passa muito rápido, é uma fase muito gostosa e cansativa ao mesmo tempo, né? Que passa rápido, enfim, e o bebê, ele tá em pleno desenvolvimento, então é uma folha em branco, né? E passa muito rápido, né, essa fase. E o bebê em pleno desenvolvimento e com saúde em todos os aspectos, dá aos pais e a toda a família a alegria esperada, né? Então, cabe a nós, pais, proporcionarmos aí ao nosso bebezinho esse desenvolvimento saudável, né? Para que ele seja uma criança saudável e para que todo mundo fique feliz. Agora, pais, mães, eu vou falar um pouquinho sobre os prós e os contras do andador que eu achei, tá? A Beatriz não usou andador, ela não usa e ela não vai usar por uma questão pessoal, mas eu vou expor aqui algumas coisas que eu pesquisei. Bom, o uso do andador, ele ainda tem muitos prós e contras,
Atualmente, por exemplo, existem muitos contras mais até do que prós, né? Então, tanto que no Canadá já foi proibido o uso e é também contraindicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E por que será, né? Por que mudou isso? Porque antigamente tinha, hoje não tem mais. E as respostas, elas são muito simples e claras e feitas após resultados de muitas pesquisas em vários países do mundo e inclusive levou vários anos, né, para fazer isso. Bom, um aspecto é que pode causar acidentes se possuem rodinhas. Elas facilitam rápidas idas e vindas até por onde o bebê não deve ir. Por exemplo, como escada, degraus, móveis, fogões. Então é uma coisa assim que talvez atrapalhe mais do que ajude. Outro aspecto é que esses andadores, eles forçam demais a musculatura que ainda está em desenvolvimento. Inclusive, quando eu estava vendo sobre isso, eu vi que várias crianças acabaram ficando com o andar torto por causa disso, porque força coisas que ainda não é para forçar, enfim, compensa um lado, descompensa outro. Então, por esse motivo. Outra questão é que certos andadores, eles ficam altos demais para a altura do bebê, fazendo com que o bebê ele só ande na pontinha dos pés. Isso é um problema gigantesco. Uma outra questão também é que os andadores acabam confundindo a criança e dentro deles, os bebês podem encostar-se em superfícies quentes. Gente, eu vi esses dias num post de um bebezinho com as mãozinhas assim totalmente no vivo, que ele foi com o andador, encostou, não sei aonde que foi, mas ele encostou no fogão com o andador, né? Inclusive tem até alguns fogões que os vidros eles não aquecem, mas infelizmente aqui no Brasil o mais comum é aqueles que aquecem, né? E aí você tem que ficar de olho no seu bebê e ele com o andador talvez seja uma ameaça, né? Um risco. E também os andadores eles prejudicam a atividade muscular, porque a criança ela pode ficar pendurada sem quase se exercitar, sem quase exercitar as articulações das perninhas, que é o que ela precisa fazer, né, no momento. Existem, porém, alguns pais que são a favor do andador para as crianças, né? Só que nesses casos, os cuidados eles devem ser redobrados e o uso ou não fica a critério de cada um, né? De cada pai, de cada mãe, eu não vou julgar ninguém, né? Mas com a responsabilidade das consequências que podem ser que ocorram, né? Ou que ocorram. Bom, gente, eu espero ter esclarecido aí algumas coisas. Se vocês têm mais coisas para falar sobre essa fase, sobre esses 10 meses de vida do bebê, comenta aí. Se eu não falei alguma coisa, se eu falei alguma coisa que você gostou, que você não gostou, coloca aí também. Vejam que meu sofá tá assim, né? Hoje eu tô bem despojada aqui, bem tranquilona aí para mostrar para vocês que cara, vida de mãe, casa de mãe, onde tem criança tem bagunça. Então hoje o cenário é vida real mesmo, maternidade da vida real. E é isso aí, meus amores. Espero vocês no nosso próximo vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com as mamães, com os papais aí que vocês conhecem que possam se interessar por esse assunto. Beleza? Um beijo e até o nosso próximo capítulo do diário, o verdadeiro diário, sem make, sem glitter, de uma mamãe de primeira viagem. Você tá se olhando no espelho, filha? Cheio de aprendizados para a vida.